Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas. Estou aqui hoje com vocês para passar alguns exercíciozinhos de percepção. Meu gato está entrando na janela aqui enquanto isso. E é o seguinte, eu vou começar com uma pergunta para vocês. Qual é a habilidade mais importante de um músico? Essa é uma pergunta que há que se pensar, né? O que é mais importante? Qual a habilidade mais importante que um músico deve ter? Bom, alguns vão dizer que é o som, né? O timbre. E de fato isso é importantíssimo, é o cartão de visita do músico, né? Como já me disse uma vez meu professor Fernando Salles. Outros vão dizer que é o repertório, talvez a técnica que te possibilita tocar, ou a teoria. E a verdade é que tudo isso é muito importante. Mas a habilidade mais importante que um músico pode e deve ter é a escuta. Essa é a maior ferramenta do músico. E não estou falando apenas de orelha, de ouvido, visto que o Beethoven terminou a vida surdo, né? Eu estou falando da escuta interna, né? De como a gente processa o som. Então, uma escuta ativa é quando o som entra pelo nosso ouvido e imediatamente começa a ser processado pelo nosso cérebro. A gente ouve e imediatamente se indaga e se responde as seguintes questões. Que som é esse? Que ritmo é esse? Como é o timbre? Como as alturas, que são as notas, né? Como elas se relacionam, como elas interagem? E, principalmente, como eu vou reagir a esse som de modo a atingir meu objetivo? Né? Ou seja, como que eu vou reagir, completar esse som com a minha voz ou com o meu instrumento para fazer a música que eu quero fazer. Então, essa é a escuta ativa e é a escuta que o músico desenvolve o tempo todo. E essa é a grande diferença, a maior de todas as diferenças, entre um músico e uma pessoa leiga em música, não é? Ou entre um músico de altíssimo nível e a gente que está aqui galgando os degraus da mediocridade. Não é? A grande diferença, muitas vezes, não é a técnica, e sim a escuta. Então, esse exercício que eu venho trazer para vocês hoje, ele procura fortalecer o ouvido interno. Dá para a gente essa habilidade de reagir ao som. Tá? Como vai funcionar esse exercício? A gente vai ouvir um intervalo de quinta justa e nós vamos reagir a esse intervalo completando o som de um acorde maior. Tá? Então, todo acorde, toda tríade, pelo menos, o acorde de 3 sons, é formado por tônica, quinta e terça. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um acorde de dó maior. Né? Então, a gente tem aqui tônica e quinta. E esse intervalo de quinta justa, ele é compartilhado pela grande maioria dos acordes. Tá? A diferença entre um acorde maior e menor, por exemplo, seria a terça. Né? Então, aqui num dó maior seria dó, mi, sol. E num dó menor, dó, mi, bemol, sol. Mas o dó, sol ainda é o mesmo. Né? O que vai acontecer nesse exercício, então? Nós vamos escutar o intervalo de quinta justa e nós vamos completar com a voz o som que está faltando. A princípio, vamos trabalhar com o som do acorde maior, que é o som mais comum da gente estudar a princípio, né? E para a gente fortalecendo isso aí. Então, eu vou tocar quintas aleatórias aqui. Eu não quero nem pensar em quais são as notas que eu estou tocando no instrumento. E vou pensar em alturas relativas. Ou seja, a tônica, a nota mais grave, eu vou imaginar ou chamar ela sempre de dó. E a nota mais aguda de sol. Então, vamos aqui. Dó, sol. Nessa quinta justa, que nota eu preciso para completar? Que som eu preciso para completar o som do acorde maior? Seria o Mi. Não é? Lembrando mais uma vez que essas notas não são necessariamente o dó e o sol. Tá? Isso é a altura relativa entre elas. Tá? Eu nem quero parar para calcular que nome de nota é esse aqui. Então vamos ouvir outra nota aqui. Quando eu toco esse intervalo, eu tenho que escutar a tônica e a quinta separadamente. O som que está faltando é... Mais uma aqui. De novo, vou separar para vocês o som da tônica e da quinta. Tá faltando Mi. Certo? Bem simples, não é? Se eu quisesse um acorde menor, seria meio tom abaixo daquele anterior, terça maior,
Vou fazer a oitava acima. Terça maior, terça menor. Ok? Para os meus alunos do conservatório, a gente preparou um exercício onde eles ouvem um áudio e nesse áudio contém a quinta justa. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do meu editor de partituras, que é o Sibelius, e vamos tentar fazer esse exercício juntos aqui. Então, está lá. Reparem que a gente tem aqui vários intervalos de quinta justa. Esse aqui, depois esse aqui é diferente, né? Esse aqui ainda é diferente daqueles. É importante a gente notar que a gente vai continuar chamando pelo nome relativo. Não vou me importar com a clave de sol, me dizer qual é o nome da nota aqui. Eu percebo simplesmente que a gente tem uma bolinha aqui embaixo, no espaço, e outra bolinha lá em cima, em outro espaço, com um espaço no meio. Isso é uma quinta, né? Vou pegar o próximo exemplo que está na linha. Então aqui, ó, essa está na linha. A próxima também está na linha, com uma linha entre as duas, também uma quinta justa. Se vocês estiverem ouvindo alguns ruídos aí atrás, gente, gatos, crianças, por favor, ignorem, tá? Então, quando a gente tiver essa quinta justa, eu vou sempre chamar de Dó, Sol, e a gente vai completar com o som do meio. Ok? Então, vamos lá. Que tá soando. Dó e Sol, Dó, Sol. O som que está faltando é o Mi. Formou o som de um acorde maior. Vamos escutar a próxima quinta. Está faltando o Mi. Muitas vezes quando a gente ouve um intervalo harmônico, a gente tem dificuldade de separar os dois sons. Se você ainda tem dificuldade nisso, tenta ouvir o som mais agudo, que geralmente chega no ouvido primeiro. E a gente chama esse som mais agudo de Sol. Vamos ouvir. Então tem Sol, então o Mi está aqui. Falou aí pro pessoal, Luísa. Dá licença agora. Mi. Eu vou tentar fazer agora sem cantar o Dó e o Sol, cantando diretamente o Mi. Essa é a terça maior. Certo? Muitas vezes, depois que você começa a ficar treinado nisso, você vai começar a intuir diretamente qual é o som que você quer ouvir, né? Uma coisa que pode ajudar nisso é você lembrar de uma música que tenha aquele intervalo na voz, por exemplo, né? Então, essa terça maior eu sempre lembro de uma área, eu não sei se vou pronunciar certo, mas é o La Chopianga, é uma área muito famosa que começa assim. Então o som é som do acorde maior, justamente porque a melodia está na terça. Esse exercício também pode ser feito com outros intervalos, por exemplo, com a terça menor. Então, essa é a terça menor do acorde. Se fosse a terça maior, estaria aqui, terça menor. Então a fase 2 desse exercício é cantar terças menores. Dó, Sol, Mi. Se eu quisesse a terça menor, seria Mi bemol, Lá. Ok? Então você vai estudar a partir desse áudio. Deixa eu parar o áudio aqui. Primeiro ficar craque em cantar as terças maiores. Depois voltar tentando ficar craque em cantar as terças menores. E ainda existe mais um desdobramento desse exercício que a gente pode fazer, que não vai ser necessariamente uma tríade maior ou menor, mas o que é chamado de acorde suspenso, não é? O que é um acorde suspenso? É um acorde que não tem terça. Então, o acorde suspenso ele pode substituir a terça pela segunda ou pela quarta, que é um pouco mais comum, tá? Então, eu vou passar por essas notas aqui para vocês sentirem a diferença que isso dá. Vai soar a quinta justa aqui e eu vou dizer qual é a nota que eu vou estar cantando. Cadê? Volta aqui. Mi, a terça maior aqui, a terça menor, posso vir pra cá, é a segunda. Ou então, Mi, Fá. Esse seria um acorde sus 4.
que quer resolver na terça, né? Vou voltar de novo esse, para continuar fazendo sentido para vocês no mesmo som do acorde. Então eu falei que esse era quarta, desculpem, esse é terça, quarta, eita, vamos lá de novo, quarta, terça, outra opção seria segunda, ouçam este som é o sus2, Então, este treinamento, deixa eu voltar aqui para a tela normal. Esse treinamento, a ideia é fortalecer esse nosso ouvido interno, no sentido da gente conseguir distinguir o som, onde estão as duas notas que eu estou ouvindo, e completar este som com um terceiro som que você não está ouvindo, não é? Isso é uma musculação para o nosso ouvido interno, não é? Espero que tenha sido útil para vocês. Esse exercício eu não inventei ele, como quase nada em música se inventa, não é? Esse exercício eu aprendi do canal do Rick Beato. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que é um canal em inglês, para quem domina o inglês, eu recomendo altamente. É um canal maravilhoso, certo? Então, é isso aí. Até a próxima, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês os estudos.